Olá, meus queridos e queridas do primeiro ano, tudo bem com vocês? O tio vai começar nossa videoaula dessa semana, como sempre ele faz, né? Corrigindo, comentando as atividades que eu deixei na videoaula passada. Então, nós falamos na videoaula passada um pouquinho sobre o xadrez ser um esporte. E o xadrez, né, é aquele esporte que é o esporte da mente, não é um esporte físico para o corpo, ele é um esporte que exercita a mente. Então, quem joga xadrez, isso às vezes até comenta: tio, tem que ser inteligente para jogar xadrez? Não, o xadrez ele deixa a pessoa mais inteligente. Olha que interessante. Ele exercita o cérebro de forma com que a gente possa ficar cada vez mais inteligente. O cérebro da gente fica muito mais forte, né? E aqui nessa primeira atividade, pediu para observar outros exercícios físicos. E depois, na número 2, colocar quais exercícios você já fez. Então, é um exercício que, lógico, cada um vai fazer do seu jeito, né? O tio colocou os deles aqui, né? Como eu já comentei na outra aula, o tio, a única coisa que tá aí que o tio nunca fez foi jogar tênis. O tio nunca pegou na raquete de tênis, pra dizer a verdade, nem sei, tem até medo de bater na bolinha nem acertar, né? Mas o tio já correu para soltar pipa, já fez natação, apesar que o tio não sabe nadar direito. O tio faz ciclismo até hoje, o tio adora andar de bicicleta até hoje e jogar futebol também. E quando eu era mais pequenininho eu jogava amarelinha. Agora fica meio, né? O tio tá bem grandão para jogar amarelinha, acho que vai ficar meio esquisito. Mas se der, a gente pode jogar também, não tem problema, né? É muito gostoso, né? Para pular amarelinha. Na página 45, onde está o que aprendemos, pediu para observar todas as personagens do jogo de xadrez e na atividade pediu para completar o nome de cada uma das peças. E aí o tio falou que estava faltando 2 letrinhas para cada peça, né? Então, na primeira a gente tem o bispo, tá faltando o P-O, né? Bispo, não é bisbo, com B não, tá? Com P mesmo, bispo. Depois nós temos o cavalo, a torre, que como é no meio tem que ser 2 R's, senão fica torre, por isso que são 2 letrinhas. Temos a dama, o rei e o peão. Aí na outra página, né, nós temos a nossa cruzadinha de xadrez. Pediu para completar a cruzadinha com o nome das peças. Então o tio começou fazendo aqui na horizontal primeiro, e é só seguir o pontilhado, né? Então nesse primeiro aqui que a gente tem, que é o cavalo, mas lembrando que a gente já tem uma letrinha, então essa letrinha a gente não coloca, né? Então tá aqui, ó, só completando com as outras letras que tá faltando o C, depois o valo, ficou o cavalo. Depois essa segunda pecinha aqui, que é o rei, né? Só falta o R e o I. Nesta outra, o senhor pulou o bispo? Não, que o tio fez na horizontal primeiro, né? Aí eu vou fazer aqui esse aqui que é o peão, tá? Nota que tem que ser uma letrinha em cada casinha, né? Lógico, né, que não caberia também, né? Por exemplo, vou colocar peão aqui, eu não posso fazer mais um quadrinho, né? Então, o peão tem que ser aqui, né? Só com as letrinhas que estão faltando. Aí depois, agora o tio veio aqui, ó, né? O bispo, certo? Eu já tinha um P do peão, então não preciso colocar ele de novo. Depois aqui, essa é a dama. E esse outro aqui que é a torre, com 2 R's, porque senão não completa, né? A palavrinha aí ficaria torre. Na próxima página, pediu para você criar, né? Pintar, desenhar e pintar cada peça do seu jeito. Então aqui, como é uma coisa livre, eu tenho certeza que vocês devem ter caprichado, feito muito bonito as pecinhas. E aí a única coisa que vai ficar igual, né? É que ele pediu para colocar quantas peças você desenhou. Então é só a gente contar aqui os quadrinhos, né? Do rei, do peão, da dama e da torre, do bispo e do cavalo. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vocês devem ter desenhado aí 6 pecinhas do jogo de xadrez. Na página 49, também no desenho que você mais gostou, né? Eu não vou nem fazer, se eu fosse ficar fazendo desenho que eu mais gosto de xadrez aqui, eu vou ficar o resto da vida desenhando, porque o tio adora xadrez. Mas você faz, né, o desenho que você mais gostou de aprender nessas aulinhas. E o que era a tarefinha de casa, pediu para recortar de jornais ou revistas a primeira letra do nome de cada peça e colar do lado do desenho correspondente. O tio disse que se não conseguisse achar em jornais e revistas, não tinha problema, tá? Que você poderia escrever. O tio aqui então escreveu. Então, o primeiro que a gente tem o peão, que começa com a letra P. Depois nós temos o rei, que começa com a letra R.
Depois a dama, que começa com a letra D, e já é por isso mesmo, gente, porque nós vamos usar as letrinhas às vezes para representar as peças. Então, se por exemplo eu colocar rainha, vai ficar R para o rei, R para a rainha, vai confundir, né? Então, por isso que nós chamamos de dama. O próximo é a torre, o bispo, que começa com B, a torre começa com T, né? E o cavalo, que começa com C. Então, note que se eu fosse usar letrinhas, por exemplo, se eu falo assim, coloco no tabuleirinho a letra D, você já sabe que essa letrinha D está falando da dama. Se eu coloco a letra B, está representando o bispo, né? E aí, cada letrinha inicial, maiúscula, né? Vai representar as pecinhas, para ficar, às vezes, mais rápido, né? Não ter que ficar desenhando toda hora as pecinhas. E dando continuidade ao nosso conteúdo, na página 51, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o movimento das peças no jogo de xadrez. E para isso, nós vamos combinar nessas próximas aulas agora, falar um pouquinho sobre as direções e os sentidos. Então, como você sabe, no jogo de xadrez, as peças se movimentam, mas existem regras para esses movimentos. Cada pecinha se movimenta de um jeito. No jogo de xadrez, as peças devem seguir direções e sentidos. Então, aqui nesse tabuleirinho, né, a gente percebe que tem aí várias setinhas indicando o movimento das peças do xadrez. A primeira direção que a gente vai falar nesta aula de hoje é sobre a direção horizontal. E na direção horizontal, nós podemos andar para a direita ou para a esquerda. Então, veja a direção horizontal nos tabuleiros de xadrez. No primeiro, nós temos uma setinha aí, né, apontando para o lado direito, ele está na horizontal. E a outra setinha do segundo tabuleiro apontando para o lado esquerdo. Então, nós temos no primeiro horizontal direito, uma horizontal esquerda. Pessoal, horizontal lembra o quê? Não sei se você já ouviu falar, mas da linha do horizonte. A linha do horizonte é aquela linha imaginária, né, que quando a gente está olhando um lugar, às vezes a gente está num lugar bem alto mesmo, a gente olha aquele monte de montanha, só que de repente parece que desaparece. E fica uma linha, né, separando o que a gente chama de céu da parte das montanhas. Essa linha, ela é a linha do horizonte, e ela também é na horizontal. Então é uma forma da gente lembrar. Ou para quem já foi à praia aí, né, a gente pode olhar, quando a gente olha o mar, sempre parece que tem uma linha separando, né? Parece que a água e o céu estão se tocando, né? Na verdade, aquela lá é porque fica muito longe para a gente enxergar o que está à frente, então fica como se fosse uma linha, né, imaginária. Esta também é chamada de linha do horizonte, ela está na posição horizontal. Então, aí no quadrinho azul está falando, quando as peças se movimentam na direção horizontal, elas podem caminhar em dois sentidos, direito ou esquerdo. Bom, pessoal, lembrar então que a direção seria horizontal e o sentido direito ou esquerdo, ou direita ou esquerda, dependendo de como a gente for falar, né? Vocês vão fazer contigo, então, as seguintes atividades. Na atividade número 1, vocês vão pintar o caminho de cada peça indicado pela seta. Então, vocês vão pintar aqui os quadrinhos, certo? E aí vocês vão colocar qual o sentido que a dama andou, qual o sentido que a torre andou. Sentido, direito ou esquerdo. Na página 53, no exercício número 2, está perguntando assim: quem foi ao parque só pela direção horizontal? Então, vocês vão pintar o caminho, tá? De quem foi ao parque na posição horizontal. Tem o menininho, tem o vovô e tem a menininha. Quem que andou só na horizontal? Lembrando que no tabuleiro, a direção horizontal também é chamada de linha. Na número 3, vocês vão fazer o que se pede utilizando o quadriculado. Então, presta atenção, ó. Na número 1, pediu para você pintar duas casas na linha 1. A linha 1 é essa aqui, ó, tá? As linhas, dá para perceber, né? Elas são indicadas por números. Então, aqui a gente tem linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e linha 8. Então, vocês vão pintar duas casas de azul. Segue aqui as corzinhas, né? Que estão escritas. Então, duas casas na linha 1. Qualquer duas, tá bom? Pode ser junto, pode ser separado, não tem problema. Já na letra B, pediu para pintar de cor de rosa 4 casas na linha 5. Então, você vai aqui na linha 5, pintar 4 casas. Na letra C, 6 casas na linha 8, certo? Então, cada um vai pintar, vai escolher a casinha que quiser pintar. Na número 4, vocês vão observar o lado direito e o lado esquerdo de um tabuleiro e completar
as palavras, tá? Então, complete as palavras. Então, aqui, ó, começa com E. Esse lado direito ou esquerdo? Mesma coisa aqui, direito ou esquerdo? Lembra que tem uma letrinha aqui, vocês só vão completar com o que está faltando. No exercício número 5, vocês vão lá no anexo 5, tá? Recortar as pecinhas e colar aqui, tá? Nesses quadrinhos. Então, e aí vocês vão pintar de acordo com o que falou aqui, ó, o lado direito da torre. Então, aqui você vai colar a torre, aqui você vai colar o peão, aqui você vai colar a dama, e aqui você vai colar o rei. Então, aqui, nos dois primeiros, vocês vão pintar o lado direito, nos dois últimos, o lado esquerdo. O anexo 5, pessoal, esse aqui tá lá no final, né? Aqui tá falando, na página 54, anexo 5. Não precisa colocar a data, não. Mas nota que as peças, elas estão divididas em duas partes. Então, você vai cortar bonitinho aqui no pontilhado, colar as duas partes, mas vai pintar só o lado que pediu, certo? Então, no caso lá, os dois primeiros vão ser o lado direito, você vai colar bonitinho, pintar o lado direito, nos outros dois, o lado esquerdo. Na página 55, vocês vão indicar no tabuleiro, escrever a direção e sentido que a torre se movimentou. Então tem aqui a setinha, ela saiu daqui e veio para cá. Qual que é a direção? Horizontal, vertical, direito, esquerdo? Qual que vocês vão colocar aqui? E o mesmo aqui na número 7, tá? Para a torre, só que agora ela foi, né, para outro sentido. E aqui tá falando, ó, quem escreve com a mão direita é chamado de destro, quem escreve com a mão esquerda é chamado de canhoto. Você é destro ou canhoto, escreva aqui, por favor. E tem algumas pessoas que têm habilidade com as duas mãos, sabe fazer as coisas tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Elas são chamadas de ambidestras. Só que assim, a pessoa que é ambidestra, ela faz tudo igualzinho, gente. Escreve o nominho, vai escrever com a mão direita, escreve igualzinho, pode trocar o lápis de mão que a letra fica igualzinha. Ela tem a mesma habilidade, sem problema, para escrever com as duas mãos. O tio não consegue, não. O tio, nossa senhora, vai escrever com a mão esquerda, o tio é destro, tá? Então, se o tio escrever com a mão esquerda, fica horrível. Então, meus queridos, por hoje é só. Fica aí as atividadezinhas que o tio vai corrigir na próxima aula. Tenha uma ótima semana, fique com Deus. Um abração do tio Adriano.